Olá você, tudo bem? E aqui é a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Estava com saudade de vocês, mas estava com outros projetos também, outras coisas que a doutora Fátima também faz. Afinal, né, trabalhar é preciso, sobreviver é preciso, tá? E os vídeos que eu tinha disponíveis aí, os vídeos que eu tinha arquivado, troquei de computador, troquei de celular e ali alguns vídeos se perderam. Então, infelizmente, a gente tem que começar novamente, mas isso faz parte, né? Faz parte da vida, faz parte do sistema. Queridos, vamos falar hoje sobre a situação do empréstimo consignado fraudulento. Quem nunca soube de uma pessoa que foi vítima de um empréstimo consignado? Principalmente os idosos. Doutora, eu não fiz isso não. Tenho certeza que eu não fiz esse empréstimo. Eu tenho certeza, doutor, eu não contraí esse empréstimo. Então, assim, a gente vê com muita, não é pouca não, muita frequência empréstimos sendo feitos sem efetivamente o consumidor ter efetuado o devido empréstimo. Eu estou com um caso aqui que me chamou bastante a atenção. Claro, é um tema já debatido, é um tema que a sociedade já sabe. Empréstimo fraudulento, empréstimo que o idoso não contraiu, que a pessoa mesma não contraiu. Não basta ser idoso, tem pessoas comuns também, pessoas aposentadas, pensionistas e tal. E o que é o tal do empréstimo consignado? É aquele empréstimo, é a melhor coisa possível para banco, né? Não tem, a coisa já vem vinculado, já vem depositado, já vem descontado diretamente lá na conta dele do INSS, lá no benefício dele do INSS, lá na aposentadoria dele do INSS, lá na pensão do INSS. E agora, tá? Vai ser também possível, sendo possível também para quem recebe BPC e LOAS. Pode fazer também empréstimos consignados. E recentemente também teve a situação de o governo aumentar a margem do consignado. Se era X%, tá? 30%, o governo aumentou um pouco mais. A gente não fica feliz com esta notícia, porque vai comprometer ainda mais o rendimento do beneficiário, da pessoa que está pegando o empréstimo, tá? Então, assim, eu mesma como advogada, eu não oriento e não sou favorável a esta margem do consignado alta, favorecendo. Mas o que me traz aqui é falando justamente sobre esse empréstimo consignado fraudulento. Tem um caso que me chamou bastante atenção, porque se foge do trivial, do feijão com arroz, tá? Foram feitas cobranças indevidas a uma senhora. Foi feito um empréstimo de 1.884 para ser pago em 84 parcelas de R$ 45. Ela chega e diz assim, olha, eu não firmei esse contrato, eu não sei do que se trata, e procurou a agência bancária. A agência bancária, por sua vez, disse, tá aqui, inclusive está até assinado. A senhora contraiu, a senhora fez esse consignado. Ela disse, eu não fiz, está vindo descontado aqui no meu contra-cheque 84 parcelas de R$ 45. Eu não fiz esse contrato, não é? Então, a 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a condenação de um banco a devolver em dobro, aí é que tá, devolver em dobro o valor que efetivamente ficou comprovado que ela não contraiu. E o mais interessante, o advogado da autora, né, da vítima, ele solicitou também o exame grafotécnico. O que é isto? É o exame para confirmar a assinatura. Você sabia que existem peritos grafotécnicos? Tá? Peritos grafotécnicos. Ficou confirmado, quando fez ali o choque das informações, ficou ali evidente que aquela assinatura jamais era daquela senhora. Tá? Aquela assinatura não era daquela senhora. Então, o juiz usou um artigo do Código de Processo Civil. Ele é o artigo, eu vi aqui há pouco, era 42, parágrafo único do CDC, justificando a devolução em dobro. O juiz, com a relação que a gente tem junto ao banco, e os bancos resistiram muito acerca disto, eu me lembro na época, o CDC
é uma lei já não tão nova, e os bancos, quando disseram que os bancos entravam nessa relação consumerista, os bancos bateram muito para não concordar com isso, que não é relação de consumo e tal, mas prevaleceu o entendimento do STJ de que os bancos tem até uma súmula, os bancos, né, as contratações bancárias, os negócios financeiros, eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? E usou também a questão da súmula 479 do STJ, que diz: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos morais por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, algum estelionatário utilizou os documentos da senhora, foi lá, fez o empréstimo, efetuou o empréstimo, o banco não teve aquela cautela de confirmar, tá certo? E ali efetivamente efetuou o contrato. Quando a mulher foi vítima, ela foi buscar o seu justo direito. Quando ela vai buscar o direito dela, o banco afirma categoricamente, deixou ela lá, digo assim, chupando dedos, tá? Deixou ela chupando dedos e disse: não, foi feito, tá aqui, tem até um contrato assinado pela senhora. Aí a mulher foi buscar a justiça, e na justiça o banco foi condenado. Aí é que está a diferença, a justiça fazendo a diferença, e é isto a gente como advogado, a gente vibra. Condenou o banco a pagar em dobro, então o valor era 1.884,45 vezes duas, pagar duas vezes de acordo com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e ainda deu um dano moral de 15 mil reais. Tanto ela ganhou no primeiro grau como no segundo. Tá vendo aí? Tá vendo? Tá? Então, o que é que a gente fica assim de orientação que se dá até para a instituição financeira? Qual a orientação que se dá? Quando se está diante de uma demanda dessa, chama logo o cliente para um acordo. Chama o cliente para uma, como é que se diz assim? Para uma conversa. Vamos averiguar mesmo, tal. Porque do jeito que essa senhora estava de boa fé, ela estava de boa fé. Quando ela disse que ela não contratou aquilo. O juiz entendeu que a instituição financeira estava de má fé quando negou o justo direito daquela cliente. Alguém estava de boa fé e o banco de má fé quando negou, tá? Então, ele foi bem categórico, tá? E dizendo que houve, no final ele disse assim, os descontos considerados abusivos e ilegais recaíram sobre verba de natureza alimentar. O que é verba de natureza alimentar? É aquela que é da sua subsistência, era a aposentadoria do cliente. Você entende que quando a gente se aposenta, é o dinheiro da gente sobreviver, comprar feijão, arroz, macarrão e carne? Pois é, tá? Então assim, sendo forçoso o reconhecimento é forçoso o juiz dizendo. Esse juiz tem meu aplauso aqui, ó. Meu raro aplauso. O forçoso reconhecimento da ocorrência do dano moral. Houve um dano moral, porque reflete no comprometimento de subsistência da parte autora, gerando assim uma evidente angústia e exacerbada, coisa muita, né, uma coisa exacerbada, uma coisa volumosa, uma coisa, né, grande, uma exacerbada preocupação. E a decisão foi unânime, ou seja, não houve contrariedades à decisão do desembargador relator, tá? Então fica aí uma ação razoavelmente nova, foi de 2020, correu lá em São Paulo, e fica aí essa notícia pra gente. E sendo vítima de uma situação dessa, não deixe de procurar um advogado civilista. Não deixe de procurar, de forma alguma. Ou a Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública do seu estado. Ou um próprio advogado civilista que pode trabalhar para vocês com aquela sistemática de receber após a concretização efetiva do direito, né, que está aí sumulado, o direito está aí garantido, né, entendeu? Está aí, tem um Código de Defesa do Consumidor, tem as decisões do STJ, tem tudo, como é que chama assim, tudo favorecendo
o advogado também pode trabalhar, chama proêxito, né? Ele pode, se ele concordar. Tá certo? Então fica aí a nossa orientação de hoje. Estava com saudades. Ai, tá? Fique conosco, curta, compartilha e já te inscreve no canal. Beijo.